Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 9, livro do profeta Daniel, capítulo de número 9. Nós trabalharemos hoje com os versículos de 1 a 19 e leremos o texto na medida em que nós trabalharmos com a sua exposição. Então deixe a sua Bíblia aberta e acompanhe a exposição da palavra do Senhor, que começa neste momento. Bem, irmãos, Daniel 9 é um capítulo da Escritura que costuma chamar a nossa atenção em virtude de uma profecia. Se você é um cristão já há algum tempo, certamente você já ouviu falar das 70 semanas de Daniel. Oportunamente nós vamos tratar dessas 70 semanas, mas não hoje, porque o capítulo 9 do livro de Daniel possui duas partes diferentes. A primeira que está do versículo 1 até o versículo 19, onde nós temos o registro de uma oração feita por Daniel, e a segunda, do versículo 20 até o versículo 27, onde nós encontramos uma visão-resposta. E é nessa segunda parte que aparece a famosa profecia das 70 semanas de Daniel. Hoje nós vamos olhar para a primeira parte do capítulo, vamos estudar, portanto, a oração que é feita por Daniel nesta ocasião. E nós vamos aprender nesta manhã, se você gosta de anotar, aí está as lições que você vai aprender nesta manhã, que vivendo sobre governos opressores e em culturas hostis, nós precisamos orar, e que as nossas orações precisam ser centradas em Deus. Então nós vamos aprender duas coisas nesta manhã. Que vivendo sob governos opressores e em culturas hostis, nós precisamos orar. Essa é a primeira lição. E a segunda lição é que as nossas orações, neste contexto, como em todos os outros, precisam ser orações centradas em Deus. Vamos, portanto, à primeira lição desta manhã, que está claramente apresentada nos 4 primeiros versículos desta passagem, ou melhor, nos 3 primeiros e na primeira parte do versículo 4. Acompanhe comigo a leitura desses versículos. Eles dizem assim: no primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém ia durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão. Irmãos, esses versículos iniciais do capítulo 9 mostram duas coisas que são bastante interessantes. A primeira é que mesmo antes de a Bíblia existir, tal qual nós conhecemos hoje, ela já era lida e recebida como autoridade pelo povo de Deus no passado. Veja o que está acontecendo aqui. Em um momento chave do cativeiro na Babilônia, quando os medos e os persas invadem a Babilônia e assumem o poder, o que Daniel faz? Ele retorna aos livros. E preste atenção nessa expressão, os livros. Porque ela nos remete ao fato de que alguma organização de livros já existia naquela ocasião. É quando então ele se depara com textos do profeta Jeremias que soam absolutamente reveladores para ele quanto ao que estava acontecendo naquele momento.
A gente fica se perguntando que textos do profeta Jeremias Daniel teria lido nessa ocasião. E é provável que ele tivesse lido pelo menos 2 textos do profeta Jeremias. O primeiro está lá no capítulo 25, versículos 11 e 12 do profeta Jeremias. Texto que diz assim: toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e estas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa da sua iniquidade, diz o Senhor, e farei deles ruínas perpétuas. O segundo texto que possivelmente Daniel leu é Jeremias capítulo 29, versículo 10, que diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Irmãos, vejam o que está acontecendo neste momento da vida de Daniel. Aqui nós estamos no ano 539 antes de Cristo, provavelmente. Daniel tinha chegado na Babilônia possivelmente no ano 605, ou seja, tinha 66 anos que Daniel orava diariamente 3 vezes, pedindo a Deus que levasse o seu povo de volta do cativeiro e restaurasse a cidade de Jerusalém, o templo e a adoração. E agora, depois de 66 anos, no ano 539, os medos e persas invadem a terra da Babilônia e subjugam o império outrora de Nabucodonosor. E Daniel, então, vai aos livros, vai ler o texto bíblico, lê essas passagens prováveis de Jeremias, e ele toma consciência de que Deus tinha um plano perfeitamente calculado. Qual era o plano de Deus? Era manter o seu povo no cativeiro por 70 anos e, ao final daquele tempo, julgar a Babilônia e restaurá-la. Ou seja, Daniel descobre que aquilo pelo qual ele estava orando durante 66 anos era algo de cumprimento certo e seguro, e estava muito perto de acontecer. Afinal, se 66 anos haviam se passado, e este número de 70 nos remete a um período mais ou menos de 70 anos, então Daniel deve ter pensado, faltam uns 4 anos, e essa profecia de Deus haverá de se cumprir. E é aí que nós chegamos à segunda coisa muito interessante que nós temos nestes versículos. É o fato que Daniel reage a essa descoberta intensificando a sua vida de oração. O que Daniel faz quando ele descobre isso? Ele intensifica a sua vida de oração. Irmãos, por que isso é algo importante? Ou por que isso é algo interessante? Ora, isso é interessante porque a descoberta de Daniel tinha a ver com a soberania de Deus. Tinha a ver com o fato de que Deus controla milimetricamente todos os fatos da história. E não poucas vezes nós temos a dificuldade de ver como essas duas coisas deveriam caminhar em paralelo. O fato de que Deus governa todas as coisas e a nossa intensa e fervorosa vida de oração. Aliás, existe um livro relativamente conhecido no Brasil, escrito pelo pastor Douglas Kelly, que tem como título a seguinte pergunta: se Deus já sabe, por que orar? Se Deus já sabe o que vai acontecer, por que nós deveríamos orar? Se Deus tem os seus eleitos,
e ele haverá de chamá-los, por que nós deveríamos orar pela conversão das pessoas? Se a Bíblia deixa claro que os últimos dias seriam difíceis, por que nós deveríamos interceder pelas autoridades e pela situação do mundo ao nosso redor? Se todos os dias da nossa vida estão contados, como diz o Salmo de número 139, por que nós deveríamos orar pela cura de uma enfermidade? Esse é o tipo de coisa que todos nós, às vezes, costumamos pensar. Por isso, quando nós olhamos para o que Daniel está fazendo aqui, a nossa tendência é imaginar que isso é algo estranho. Nós imaginamos que diante da revelação de que o término do exílio estava garantido e seria próximo, Daniel deveria ser levado a fazer outra coisa, sei lá, ficar esperando quietinho lá isso acontecer, ou então sair contando para as pessoas o que ele havia descoberto e que estava na hora das pessoas se preparar. Sei lá, tentar arrumar uma mala maior para levar a maior quantidade de coisas que ele pudesse da cidade, da Babilônia, mas não continuar orando. E, sobretudo, mais fervorosamente. Mas você percebeu o que o texto diz? O que o texto diz no versículo 3 e no versículo 4 é exatamente isso. Que diante da revelação de que Deus faria o que ele tanto havia pedido, Daniel começou a orar mais. Ele não começou a orar menos. Ele intensificou o seu pedido. Talvez você olhe assim, pastor, eu entendi. Daniel, ele percebeu o que ia acontecer, ele continuou orando, mas ele mudou o tom da oração. Agora ele começou a orar para agradecer. Não, daqui a pouco você vai ler a oração de Daniel. E você vai perceber que ele continuou orando mais fervorosamente por aquilo que ele tinha orado durante 66 anos. Irmãos, é impressionante o que acontece aqui. Ao contrário do que acontece conosco, a consciência da soberania de Deus não funcionou para Daniel como algo que o desestimulou a orar. A consciência da soberania de Deus o levou a orar de maneira ainda mais fervorosa. E eu fico imaginando como seria se alguém resolvesse fazer a Daniel a pergunta que intitula o livro do pastor Kelly. Daniel, afinal de contas, se Deus é soberano, por que nós devemos orar? E eu acho que com certo estranhamento ele olharia para essa pessoa e diria, não compreendo a sua pergunta. Eu oro porque Deus é soberano. É exatamente o fato de que Deus tem tudo em suas mãos e tudo conduz com sabedoria e poder que me encoraja a me derramar perante Ele, a entregar a Ele o meu coração e clamar por aquilo que Ele está a fazer. E aqui, irmãos, eu creio, nós temos a primeira lição desta passagem que nós precisamos aprender com Daniel. A soberania de Deus, a consciência de que Deus controla todas as coisas, que é parte da nossa fé, que nós reformados adoramos encher o peito para dizer que nós cremos nela, precisa estimular a nossa vida de oração. E eu suspeito que esse aprendizado passa por uma mudança em nosso entendimento do que é a oração. Sabe por que eu suspeito que nós oramos pouco, tendo em vista a doutrina da soberania de Deus? É que na maioria das vezes nós pensamos na oração como um meio através do qual nós expressamos a nossa vontade a Deus, na esperança de que Deus faça a nossa vontade. E sim, a oração pode ser isso, mas não pode ser apenas isso. Essa é uma visão parcial do que é a oração.
E é esse entendimento de que a oração é apenas um lugar onde eu expresso a minha vontade a Deus, esperando que Deus faça a minha vontade, que nos leva à conclusão de que se as coisas estiverem em aberto, então vale a pena orar. Mas se Deus tiver um plano que Ele efetivamente cumprirá, então orar não vale a pena. Porque afinal de contas, se a vontade de Deus será feita, do que vale eu expressar a minha? Certo? Veja como é que essa ideia de que a oração é isto, é o que nos conduz a orar menos, quando nós temos a consciência de que Deus é soberano. Irmãos, é necessário que o nosso entendimento a respeito do que é a oração seja ampliado. E eu espero que você entenda hoje isso de uma vez por todas. A oração não é apenas um meio através do qual nós expressamos a Deus a nossa vontade, esperando que Ele a faça. A oração é também e principalmente um meio através do qual nós afinamos a nossa vontade à vontade de Deus. É um meio através do qual nós submetemos a nossa vontade à vontade do Senhor. Vocês se lembram quando Jesus Cristo nos ensinou a orar? Ele nos ensinou a fazê-lo pedindo: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. E você se lembra quando Jesus orou expressando a sua vontade, dizendo: Pai, passa de mim esse cálice. Essa era a vontade dele. Você se lembra como ele orou? Ele disse: se possível. E emendou: contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. O que é a oração? A oração não é um meio através do qual eu vou lá dizer para o Senhor assim: ó, isso é o que eu quero, agora o Senhor vê que o Senhor faz isso aí, tá? Não. A oração é o meio através do qual nós dizemos assim: Senhor, esta é a minha vontade. Mas eu sei que a minha vontade é menos sábia do que a vontade do Senhor. Portanto, aqui eu entrego a minha vontade em tuas mãos, mas eu faço isso na inteira dependência do Senhor. Sabendo que a resposta que o Senhor der às minhas orações, seja ela uma resposta positiva, seja ela uma resposta negativa, seja um tempo para que o Senhor cumpra o seu propósito na minha vida, a vontade do Senhor é sempre o melhor para mim. Quando nós entendemos a oração dessa maneira, como um instrumento de sujeição da nossa vontade à vontade divina, e Deus revela para nós o que Ele está para fazer, então, ao invés de orar menos, o que acontece? A gente ora mais. Porque o que a gente quer, o que a gente mais quer, é que não haja nenhum descompasso entre a vontade de Deus e a nossa vontade. Você entende por que Daniel fez isso? Ao invés de, diante da revelação da soberania de Deus, orar menos, orou mais, é porque ele entendia o propósito da oração. A oração existe para que nós submetamos a nossa vontade à vontade do Senhor. Bem, agora que já sabemos que devemos orar cada vez mais, mesmo diante da revelação daquilo que Deus fará, a segunda pergunta da manhã é: como nós devemos orar? E acompanhe então esta belíssima oração de Daniel, acerca da qual eu quero fazer alguns comentários depois de lê-la. Verso de número 4 até o verso de número 19 dizem assim: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra.
A ti, ó Senhor, pertence a justiça. Mas a nós cabe o corar de vergonha, como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto os de perto como os de longe, em todas as terras para onde os expulsaste, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por meio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso, as maldições que estão inscritas na lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós um grande mal. Nunca antes debaixo do céu havia acontecido algo como o que aconteceu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Mas mesmo assim, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. O Senhor tinha preparado esse mal e o fez cair sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz e nós não obedecemos a sua voz. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e adquiriste a fama que tens até o dia de hoje, nós temos pecado e cometido iniquidade. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e das nossas das iniquidades dos nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão em redor de nós. E agora, ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo. Por amor do Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Que bela oração, esta oração de Daniel. E ela nos ensina como nós devemos orar. Deixe-me destacar alguns aspectos da oração de Daniel e como Daniel ora, para que eles sirvam de exemplos para nós. Em primeiro lugar, eu quero que você perceba que Daniel ora consciente de quem Deus é. Isso fica muito claro nas invocações que compõem a oração de Daniel. Existem algumas, mas duas são muito especiais. A primeira no versículo 4, que introduz a oração, e esse primeiro movimento que compõe a oração, que é um movimento de confissão, e o versículo 15, que introduz o segundo e último movimento da oração, que é um movimento de intercessão. E se você pegar esses dois versículos, o 4 e o 15, você vai perceber que pelo menos 3 verdades a respeito de Deus são enfatizadas nessas duas invocações. Primeiro, a grandeza de Deus, a majestade do Senhor.
Segundo, a fidelidade de Deus. O compromisso que Deus tem com a sua aliança. E em terceiro lugar, a disposição redentora de Deus. O fato de que Deus não é um Deus distante, mas Ele adentra a nossa experiência para promover a nossa redenção. O que eu quero que você perceba é que Daniel não ora a um Deus desconhecido. Ele ora a um Deus a quem ele conhece. Ele sabe que quando ele fecha os seus olhos para orar, ele não está lançando palavras ao vento. Ele sabe que há um Deus grande e temível, fiel à sua aliança, que adentra a experiência do seu povo para redimi-lo, para restaurá-lo, que ouve as suas orações. Para Daniel, orar não é falar com ninguém. Orar é falar com Deus a quem ele conhece. Essa é a primeira característica dessa oração. Talvez você esteja meio embasbacado com uma oração ser tão teologicamente profunda. Primeiro ser tão grande, né? E depois ser tão teologicamente profunda. Talvez as nossas não sejam tão teologicamente profundas, porque nós não conheçamos tão bem o Deus a quem nós oramos. Daniel conhecia. Ele estava falando com um amigo a quem ele conhecia de verdade. E tinha possivelmente a sensação de que ele estava ao seu lado, ouvindo o seu clamor. A segunda característica importante da maneira como Daniel ora, é que ele ora, preste atenção nisso, preocupado com os interesses do povo de Deus. E em última instância, com os interesses do próprio Deus, e não preocupado com os seus próprios interesses. Você percebeu isso? Versículo de número 16. Aí nós temos a primeira grande petição de Daniel. E qual é a petição? É para que Deus afastasse o seu furor e a sua ira de quem? Da cidade de Jerusalém. Não é de si próprio, é da cidade de Jerusalém. Versículo 17. Outra petição de Daniel. Para que Deus fizesse resplandecer o seu rosto sobre quem? Sobre o templo na cidade de Jerusalém. Versículo 18, outra petição de Daniel, para que Deus se atentasse para a desolação. Desolação de quem? Da cidade de Jerusalém, de novo. Todos os pedidos de Daniel nesta oração possuem uma natureza coletiva. Ele está preocupado com a condição do povo de Deus. Ele está orando pelos seus irmãos, ele está orando pelo povo que se chama pelo nome do Senhor. E preste atenção na linguagem que Daniel usa, que revela uma preocupação ainda maior. No versículo 16, quando ele ora por Jerusalém, Jerusalém é chamada de a tua cidade. Por que eu estou preocupado com a cidade de Jerusalém? Porque o nome do Senhor está colado com aquela cidade lá. Versículo 17, quando ele pede que Deus fosse favorável ao templo, qual é a razão que Daniel dá? Por amor do teu nome. Versículo 18, quando Jerusalém é mencionada na petição, ela é mencionada como a cidade que é chamada pelo nome do Senhor. E veja como é que termina a oração de Daniel no versículo 19, termina com essa petição: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te demores, por quê? Por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. É tudo segunda pessoa. Não tem um meu aqui na oração de Daniel. É tudo o teu povo, o teu nome, a
tua cidade. Daniel ora preocupado com os interesses do povo de Deus. Ora preocupado com os interesses de Deus. O que ele está preocupado é o que é que as outras pessoas vão dizer do Senhor. Se o Senhor colou o nome naquela cidade, aquela cidade agora está desse jeito. Para onde vai a tua glória? O que vão dizer a respeito de ti? Essa é a preocupação de Daniel. E meus irmãos, um dado importante não pode nos passar despercebido, é que essa oração foi feita no primeiro ano de Dario. Se você se lembra do capítulo de número 6, você vai se lembrar que o primeiro ano de Dario foi um momento pessoalmente muito difícil para Daniel, em que ele tinha boas razões para se preocupar consigo mesmo. Ele estava sendo perseguido pelos seus colegas de trabalho, ele estava debaixo de uma lei que o impedia de exercer a sua fé, e ele estava sob o risco de condenação injusta a um tipo de morte violenta. Foi nesse mesmo ano que Daniel foi parar na cova dos leões. Nesse mesmo ano. E o que eu quero que você perceba é que com tudo isso acontecendo, a oração dele não é uma intercessão por sua própria proteção e conforto. É uma oração de intercessão pela restauração do seu povo e pela manifestação do reino de Deus. Pastor, isso significa que Daniel nunca orou pela sua proteção e pelo seu conforto pessoal? Não, não é isso que eu estou dizendo. É possível que Daniel tenha feito outras orações e nessas outras orações ele tenha pedido por isso. Mas, irmãos, o fato do livro destacar esta oração e não outras indica que Daniel não se concentrou nas suas próprias preocupações a ponto de perder de vistas os interesses do povo de Deus e do reino de Deus. Então Daniel ora a um Deus que ele conhece, ele tem conhecimento de Deus. Daniel ora preocupado com os interesses do povo de Deus e com os interesses de Deus. E eu quero mostrar para você, em terceiro e último lugar, que Daniel ora dirigido, governado pela palavra de Deus. Lembrem-se de que a oração de Daniel, essa oração bonita que nós lemos aqui, ela foi provocada pela palavra de Deus. Lembram disso? Ele pegou os livros, leu o profeta Jeremias, e o que o leva a orar é o fato dele ter contato sério com a Escritura Sagrada. E aqui nós temos, irmãos, um princípio. Quem ama a Bíblia e estuda a Bíblia com frequência, geralmente ora também com maior frequência. Porque a Bíblia nos estimula a orarmos ao Senhor. E vejam que em cada ponto da oração de Daniel, ele é dirigido por essa mesma palavra que o estimula a orar. Você percebeu como é que Daniel interpreta o cenário que ele está vivendo à luz do que Deus tinha dito? Versículo 11, dá uma olhadinha aí, ele diz assim: sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Preste atenção nessa frase agora. Por isso, as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com juramento, com aliança, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Daniel está olhando para o que está acontecendo, a situação de Israel, desesperada lá no exílio. E na oração ele diz: o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é o que Deus disse que faria quando ele fez aliança com Moisés lá no Monte Sinai. A palavra de Deus dirigindo a visão interpretativa de Daniel. E se você depois, na sua casa, der uma olhada no capítulo 29 do livro de Deuteronômio, você vai perceber que lá nós temos uma extensa
extensa profecia a respeito do futuro cativeiro do povo de Israel. Uma extensa profecia que termina no versículo 28 do capítulo 29 de Deuteronômio, antes daquele texto que nós conhecemos, né? As coisas encobertas e as coisas reveladas. O versículo anterior diz o seguinte: com ira, indignação e grande furor, o Senhor os arrancou de sua terra e os lançou para outra terra, como hoje se vê. Ou seja, é como se o povo estivesse interpretando lá no futuro aquilo que estava acontecendo. E em Deuteronômio 29, já estava escrito que no futuro o povo pecaria contra Deus, seria insubordinado nas orientações que Deus haveria de dar e pararia no exílio da Babilônia. Daniel está olhando para a situação e dizendo: a palavra de Deus está se cumprindo aqui. Ó. Você percebeu o que é que ele pede para Deus fazer? O que Daniel pede para Deus fazer não é só o que ele queria. O que Daniel pede para Deus fazer é o que Deus tinha prometido que faria também. Se você der uma olhada depois, no capítulo 30 de Deuteronômio, que vem logo depois da profecia do capítulo 29, vocês vão ler os seguintes 4 primeiros versículos. Quando todas essas coisas vierem sobre vocês, a bênção e a maldição que pus diante de vocês, atenção, se vocês se lembrarem delas entre todas as nações para onde o Senhor seu Deus os lançar, e voltarem para o Senhor seu Deus, vocês e os seus filhos, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e derem ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje lhes ordeno, então o Senhor seu Deus mudará a sorte de vocês, e se compadecerá de vocês, e os reunirá de todos os povos entre os quais o Senhor, o Deus de vocês, os havia espalhado. Ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá seu Deus os ajuntará e os trará de volta. Olha só, Deus não tinha prometido lá em Deuteronômio apenas que castigaria o povo. Deus também tinha prometido que ele em determinado momento restauraria o povo. E o que Daniel está pedindo aqui não é nada mais, nada menos do que Deus havia prometido. Senhor, faz o que o Senhor prometeu, é isso que Daniel está dizendo. Olha como é que no seu pedido, ele é guiado não pela sua vontade, mas pela promessa do Senhor. Irmãos, tem como uma oração dessa não ser ouvida? Tem como? Eu estou pedindo o que Deus disse que faria. Ora, é óbvio que ela será ouvida. Porque muitas vezes as nossas orações não são. Porque nós pedimos o que nós queremos, não o que Deus disse que faria. Você que tem uma oração ouvida, atendida, garantida, assim, clame pelas promessas do Senhor. Porque Ele é fiel. Ele cumpre as suas promessas. Então Daniel está aqui dirigido nas suas orações pela palavra do Senhor, pedindo o que Deus havia prometido. E em terceiro e último lugar, para encerrar o nosso tempo de exposição e caminharmos para a nossa última aplicação do dia, eu quero que você perceba que o que Daniel faz é o que Deus havia dito que se deveria fazer. No versículo 2 e 3 do texto que eu acabei de ler com vocês, Deuteronômio 30, nós lemos que o povo seria restaurado se algo acontecesse. Que algo? Atenção! Se vocês se lembrarem das iniquidades de vocês entre todas as nações para onde o Senhor seu Deus os lançar, e se voltarem para o Senhor seu Deus, vocês e os seus filhos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e derem ouvidos à sua voz. O que Daniel está fazendo na oração dele aqui? O que mais aparece na oração de Daniel? Confissão de pecados. Ele está o tempo inteiro dizendo: Senhor, pecamos contra ti. Os nossos príncipes pecaram contra ti. Os nossos pais pecaram contra ti. Todo Israel pecou contra ti. É o tempo inteiro reconhecendo. Por quê? Porque Deus disse que isso era o que se deveria fazer para que o povo experimentasse a restauração dele. Então, Daniel não está fazendo o que ele quer. Ele está fazendo o que Deus mandou que ele fizesse. Ele conhece a Deus. Ele está preocupado com os interesses do povo de Deus e os interesses de Deus. E ele está dirigido
dirigido pela palavra de Deus. O que fica claro, irmãos, quando nós lemos essa oração de Daniel, é que ele ora de maneira absolutamente teocêntrica. Quem é o centro da oração de Daniel? É Deus. É Deus. Ele conhece a Deus. Ele está preocupado com os interesses de Deus. E ele está dirigido pela palavra de Deus. Irmãos, Daniel não é o personagem principal das suas orações. Deus é o personagem principal delas. E por isso não é nem um pouco estranho o que os próximos versículos vão dizer. O texto diz que, nós vamos ver isso na próxima mensagem, que Daniel ainda orava quando Deus veio responder as suas orações. Ele ainda estava orando, tinha nem terminado ainda. E Deus veio responder as suas orações. Porque, como eu disse, esse tipo de oração nunca deixa de ser atendida. Irmãos, essa é a segunda lição que nós precisamos aprender com essa passagem. Posso estar enganado. Dou a mão à minha palmatória se tiver. Mas eu suspeito que nós temos a tendência de sermos muito antropocêntricos e muito autocentrados nas nossas orações. Considerem, por exemplo, os nossos pedidos de oração mais comuns. Quando nós nos reunimos para orar juntos, no PG, em algum outro lugar onde nós estamos, considere a natureza deles. Eles geralmente giram em torno de algumas questões que nos afligem pessoalmente. Geralmente. E, em geral, eles têm a ver com questões de ordem material. Como, por exemplo, a nossa saúde, o nosso sustento, os desafios que nós precisamos enfrentar para crescer e ter uma vida melhor aqui e agora. Pastor, está errado orar por essas coisas? Não, não está errado. Pelo contrário, eu diria que isso é algo pelo que nós podemos e nós devemos orar. Mas, irmãos, eu acho que há algo preocupante. O que é preocupante? É que, frequentemente, isto seja tudo pelo que nós oramos. Eu penso que nós precisamos orar mais teocentricamente. Orar de maneira mais centrada em Deus. E o que significa isso de maneira muito prática? Basicamente duas coisas. Significa, em primeiro lugar, priorizar os interesses de Deus. Você se lembra como Jesus nos ensinou a orar? A oração do Senhor. A oração do Senhor tem 3 petições iniciais, todas elas relacionadas exclusivamente a Deus. Nós nem aparecemos lá. Quais são essas petições? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós nem aparecemos lá. Todas elas têm a ver com os interesses de Deus. As 4 últimas, sim, têm a ver conosco. Aí você diz, opa, pastor, então é mais de nós do que de Deus, não é isso? Uma é de ordem material, a dobradiça do meio. E veja a natureza dela, hein? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Olha a natureza da petição material que Jesus nos ensinou a fazer. É pedir pelo quê? O pão nosso de cada dia para hoje. E as outras 3 do final dizem respeito a nós, mas dizem mais respeito aos interesses espirituais de Deus em nós. Perdoa os nossos pecados, não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Percebeu como é que Jesus, quando ele nos ensinou a orar, ele falou, é os interesses de quem
que a gente busca, é os interesses de Deus. Nós precisamos aprender a orar no que Deus está interessado e pedir aquilo que é do interesse dele. E a segunda coisa prática que nós precisamos aprender a fazer é orar pelo que Deus prometeu. Olha só, irmãos, eu acredito que a gente pode continuar orando por essas coisas que nós temos costume de orar. E nós podemos continuar pedindo algumas das coisas que nós costumamos pedir, mas nós deveríamos ajuntar a elas, em certo tom de prioridade, os pedidos relacionados àquilo que Deus prometeu. Por exemplo, Deus não prometeu que sempre restauraria a nossa saúde. Ele não prometeu isso. Deus não prometeu que sempre nos deixaria empregados. Ele não prometeu isso. Deus não prometeu que nos faria superar todos os desafios que nós enfrentamos para ter uma vida melhor aqui e agora. Deus não prometeu essas coisas para nós, e é por isso que às vezes nós oramos por elas e elas não são atendidas. Mas há muita coisa que Deus prometeu e que é oração de atendimento garantido. Por exemplo, Deus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E nós podemos orar a Ele quando nós estamos doentes, dizendo: Senhor, abre os meus olhos, para que eu veja a Tua presença ao meu lado. Eu estou com dificuldade de enxergar que Tu estás comigo. Abre os meus olhos, para que eu veja que Tu estás aqui. Ele vai atender essa oração de imediato. Ele prometeu que usaria todas as circunstâncias para o nosso aperfeiçoamento. Então você deveria orar e dizer: Senhor, estou passando um momento muito difícil no trabalho, mas eu quero pedir ao Senhor que o Senhor faça aquilo que o Senhor prometeu. Usa essa situação para me aproximar de Ti. Usa essa situação para que eu me torne mais santo, mais parecido com Jesus Cristo. Ele prometeu que proveria todos os recursos necessários para enfrentarmos as tentações. Então você pode pedir: Senhor, eu não tenho forças para enfrentar por mim mesmo essas tentações, mas eu sei que o Senhor pode me dar esses recursos, o Senhor prometeu que me daria, então, por favor, me dê os recursos para que eu os enfrente. Ele prometeu que Ele nos daria uma paz que transcende a paz que o mundo dá. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como dou o mundo. Então você pode orar: Senhor, não me permita perder a paz no meio dessa aflição. Eu quero experimentar a paz do Senhor. E Ele prometeu que faria novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Por isso, irmãos, se Daniel, diante da certeza de que a restauração aconteceria, passou a orar ainda mais pela restauração, nós que temos a certeza de que a restauração completa virá, o Senhor Jesus Cristo vai voltar, Ele vai restaurar todas as coisas, Ele vai fazer novas todas as coisas, precisamos orar incansavelmente para que isso se cumpra. O Apocalipse diz que a oração da igreja é: vem. Vem, Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós precisamos orar para que Deus cumpra a sua promessa. E enquanto nós aprendemos a orar, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, nós nos consolamos na certeza de que nós temos um intercessor. Se você imaginou que quando eu fui descrevendo aqui a oração de Daniel, você foi pensando nas suas, eventualmente antropocêntricas, e foi murchando assim o tempo inteiro, dizendo: Deus nunca ouviu as minhas orações. Eu quero que você saiba que não é as suas exatamente que Ele ouve. Ele ouve as orações do Filho dele, Jesus Cristo, que está sentado ao seu lado. E a Bíblia diz que que o Filho dele é tão amoroso, que Ele sabe que você não sabe orar como convém, mas Ele recebe os seus pedidos, por vezes todos tortuosos, e Ele os entrega ao Pai da maneira como eles deveriam chegar lá.
enquanto nós aprendemos a orar, nós confiamos de que temos um intercessor, de que o próprio Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo, nos auxilia em nossa fraqueza e também intercede por nós. Vamos orar? E para ter certeza que nós não vamos orar errado, vamos ficar em pé e orar a oração do Senhor. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.